Olá pessoal, nós vamos conversar aqui sobre os conceitos de gastos de capital e gastos do período e qual a sua importância dentro do contexto do ativo imobilizado. O que são gastos do período, que também podem ser chamados de OPEX, que vem do termo em inglês Operational Expenditure, e se refere aqui ao custo associado à manutenção dos equipamentos e aos gastos de consumíveis e outras despesas operacionais necessários à produção e à manutenção do ativo em funcionamento. Então, são aqueles gastos que a gente precisa fazer para manutenção, reparo, reposição, quando o valor do ativo não é considerado material e se beneficia por menos de um período. Então, são gastos menores que a gente faz para manter o ativo imobilizado. Esses gastos menores a gente chama de OPEX, ou de gastos do período. E o que são os gastos de capital? Que também são comumente chamados de CAPEX, que vem do seu termo em inglês Capital Expenditure. Referem-se às aquisições ou à introdução de melhorias de bens de capital e, consequentemente, ao montante de investimentos realizados em equipamentos e instalações de forma a manter a atividade operacional. São gastos que vão beneficiar a entidade por mais de um exercício social e, por isso mesmo, deve ser adicionado ao valor do imobilizado. Exemplos, o próprio custo de aquisição do bem e custos de instalação e montagem. Então, quando a gente pensa num ativo imobilizado, a gente adquire um imobilizado e a gente precisa manter um imobilizado. Vamos pensar num prédio. Um prédio administrativo, por exemplo, ele envolve uma série de gastos para sua manutenção. A empresa pode ter que fazer consertos menores, gastos menores para trocar peças e componentes que são comuns de estragarem, então estão comumente sendo trocadas, uma torneira, coisas pequenas. Mas também o prédio, a manutenção do prédio envolve gastos maiores, ele pode envolver uma reforma completa, uma pintura completa, troca de alguma tubulação importante. O tempo que a gente leva para fazer trocas menores, manutenções menores, ele é muito maior e muito mais recorrente do que ter que fazer uma reforma completa. Então, quando a gente olha o gasto que a gente tem para fazer uma reforma completa, é razoável que esse gasto ele seja reconhecido no ativo imobilizado, porque essa reforma completa vai nos gerar benefícios econômicos por muito tempo ainda, por mais de um período. Por isso mesmo que foi uma reforma. É um gasto significativo que vai nos beneficiar por muito tempo. Ela vai estender, ela vai melhorar o valor desse prédio. Então, o que difere o gasto do período do gasto de capital? Ou o OPEX do CAPEX? Se o gasto que envolveu, que está relacionado a esse imobilizado, ele é significativo, por exemplo, a troca de um motor de uma máquina, ele é um gasto significativo e vai nos dar benefícios econômicos por vários períodos. Em outras palavras, o motor ele vai durar muitos anos ainda depois de trocado. Então, a gente reconhece ele como imobilizado porque ele é um CAPEX. Já os custos com manutenção, eles são custos menores, eles ocorrem geralmente todo ano, por vários períodos distintos, e eles são mais relacionados à manutenção do ativo em si do que à melhora da sua vida útil. Então, esses gastos, eles são considerados OPEX, ou gastos operacionais. E em termos práticos, os gastos operacionais, os OPEX, eles são reconhecidos como despesas no período, porque eles não são materiais para ter que serem adicionados ao imobilizado e depois terem que ser depreciados, diferentemente dos gastos de capital, que são significativos, melhoram a vida útil do imobilizado, e esses gastos nos dão benefícios econômicos por mais de um período. Então, esses gastos, eles são ativados. É o caso de uma reforma,
de uma melhoria importante ou de troca de equipamentos que são equipamentos significativos e duram mais do que um exercício social, ok? Vamos lembrar também que itens que são significativos, que depreciam em separado, eles são reconhecidos em separado também. Mas eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente visualizar. Primeiramente, vamos imaginar uma fábrica. Então, eu trouxe o esquema aqui dessa fábrica. Essa fábrica é um pedaço, na verdade, de um processo industrial que produz ar comprimido. Ar comprimido ele é importante para uma série de indústrias. Então, a indústria farmacêutica usa o ar comprimido, indústria química, alimentícia, uma série de indústrias precisam de ar comprimido. E aqui eu tenho uma parte de componentes que são necessários para produzir o ar comprimido. Então, a gente tem um compressor rotativo, a gente tem um reservatório, um filtro, um secador e também válvulas. Essas vermelhinhas aqui são válvulas e a própria tubulação, que está em amarelo. Tudo isso, gente, é definido, ele atende aos requisitos para ser reconhecido como ativo imobilizado, se a gente for ver. São ativos tangíveis e provavelmente gerarão benefícios econômicos por mais de um ano para a entidade. E são usados aqui, trazem benefícios econômicos por meio da produção, por meio do processo industrial. Então, quando a gente olha esses componentes separadamente, cada um desses componentes ele vai ter a sua conta própria no balanço patrimonial. Por quê? Porque a vida útil do compressor rotativo é diferente da vida útil do reservatório, que é muito provavelmente diferente da vida útil da válvula. A válvula, provavelmente, ela vai durar menos anos do que um compressor rotativo. E também, provavelmente, ela é mais barata. Então, ela dura menos tempo, tem que ser trocada antes. Consequentemente, vai depreciar em um tempo menor. Vai depreciar mais rápido a válvula do que o compressor. Então, todos esses itens aqui, eles vão estar em uma conta separada, porque a depreciação deles é diferente entre si. Alguns terão vida útil maior e outros terão vida útil menor. Muito embora eles juntos, eles formem aquilo que a gente chama de unidade geradora de caixa, que é trabalhar junto para a entidade gerar caixa, ou seja, eles precisam estar juntos para a entidade produzir e, consequentemente, vender e ter caixa futuro. Cada item aqui tem a sua própria vida útil e depreciará separadamente. Agora, quando a gente olha um compressor rotativo, que é o ponto de partida, ele é um ponto bem importante e é um equipamento bem caro. A vida útil esperada dele certamente será maior do que um ano. O reservatório, mesma coisa. A vida útil dele esperada é maior que um ano, então sem dúvida são imobilizados. O filtro, aí eu tive que consultar um engenheiro para ver a situação do filtro e o engenheiro me falou que em indústrias que consomem muito, precisam muito do ar comprimido, esse filtro ele tem que ser trocado antes de um ano. Ele, por ser filtro, né, ele não dura tanto. Então, a utilidade, a vida útil esperada desse filtro aqui, ela é menor do que um ano. A maioria das indústrias, as indústrias que consomem muito ar comprimido, ela tem que estar trocando direto esse filtro. Vou até deixar em negrito aqui. O secador também vai ter uma vida útil esperada maior que um ano, a válvula também e a tubulação também. Isso consultando um engenheiro que trabalhou na indústria, tá bom? Esse exemplo eu tive mediante consulta a um engenheiro. Então, o engenheiro falou que dentro dessa parte, desse processo, o filtro, ele é um item que dura menos que um ano e tem que ser trocado com uma certa frequência. Então, quando a gente olha o conceito de gasto do período e gasto de capital, o que a gente vê?
que destes componentes aqui, o filtro, ele se caracteriza como um gasto do período, ou o OPEX. Por quê? Porque o valor dele, ele não é tão alto quando a gente compara com toda essa unidade geradora de caixa aqui, com todos esses itens, e ele tem que ser trocado com uma frequência maior. Então, dentro desse corpo aqui, desse corpo industrial, o filtro, ele, quando ele for trocado, não vale a pena, a gente não tem benefícios econômicos que justifiquem reconhecer esse filtro como imobilizado, porque logo a gente vai ter que trocar. Então, esse filtro, ele é considerado como gasto do período e ele não vai ser ativado ou capitalizado. Em outras palavras, ele não vai ser reconhecido como imobilizado. Já os outros equipamentos, eles vão ser reconhecidos como imobilizado e vão depreciar. Por quê? Porque eles são considerados CAPEX, gastos de capital. Eles trazem benefícios econômicos por mais do que um período, então eles devem ser ativados. Então vamos pensar na válvula, que segundo o engenheiro é o item daqui que tem menor vida útil esperada depois do filtro. Mas ainda assim dura mais do que um ano, tem uma durabilidade boa. A válvula, ela vai, portanto, depreciar antes dos outros componentes. Quando a entidade ela for trocar essa válvula, o que ela vai fazer? Ela vai baixar, vai dar baixa do seu imobilizado, da válvula velha, da válvula já depreciada, e vai substituí-la pela válvula nova e pelo seu valor útil novo. Então, por isso mesmo que a válvula vai estar em conta separada dos outros ativos, porque ela vai ser baixada antes, porque ela vai ser depreciada antes, e a sua substituição vai ser feita pela válvula nova. E uma vez que a válvula ela vai durar mais do que um ano, ela vai trazer mais do que um ano de benefícios econômicos, ela vai ser reconhecida no imobilizado e volta a depreciar. Esse é um exemplo industrial e é sempre importante lembrar que depreciação da indústria ela é alocada ao custo da mercadoria, quando é uma indústria que produz mercadorias. Mas vamos ver um exemplo também dessa situação no setor administrativo, então de componentes do imobilizado administrativo. Então vamos pensar aqui no escritório da administração. Pode ser a secretária, pode ser algum profissional do setor administrativo. Um escritório, o que ele precisa para funcionar? Ele precisa de uma mesa, uma cadeira. Aqui eu também trouxe um armáriozinho, que aqui me parece que é um armário de guardar itens, computador. E também, se for olhar essa mesa, a gente tem um porta-canetas aqui e um porta-livros aqui, correto? Deixa eu só abaixar um pouco aqui que eu quero mostrar a referência de onde eu tirei esse escritório, essa foto. Então aqui eu trouxe alguns componentes que mostram uma mesa comum de um escritório comum. O que a gente pode considerar aqui como CAPEX e o que a gente considera aqui como OPEX? Mesa, gente. Mesa, a gente até discutiu em outros vídeos que tem uma durabilidade muito boa, então sem dúvida a mesa vai ser reconhecida como imobilizado. É CAPEX. Ela é reconhecida como imobilizado, ela vai depreciar. Idem para a cadeira. Então, ambos são ativos que trazem benefícios econômicos por mais do que um ano. Esse armarinho também vão ser reconhecidos no imobilizado. Inclusive, muitas entidades elas fazem o controle do seu patrimônio, incluindo imobilizado, fazendo plaquinhas, né? Então, se você trabalha na sua entidade, dá uma olhada se a sua cadeira, a sua mesa, o seu computador não tem aquelas plaquetinhas que tem um número. Então, é atribuído um número que é o número de patrimônio e que mostra que aquela cadeira, aquela mesa, eles estão reconhecidos no imobilizado. Computador. CAPEX também. Computador gera benefícios econômicos por mais do que um ano para a entidade. Agora o porta-canetas e o porta-livros. Se a gente
for pensar, o porta-canetas e o porta-livros, eles vão durar mais do que um ano. Eu mesma tenho um porta-caneta que dura desde sempre. Eu tenho ele há muitos anos, ele nem sequer se desgastou ainda, que eu cuido bem das minhas coisas. Porta-livros também, mesmo que seja de plástico, eles têm uma durabilidade boa. Só que se a gente for pensar, a porta-caneta, ela pode durar mais do que um ano. Mas se a gente reconhecê-la como imobilizado, o que a gente vai ter que fazer? Estimar uma vida útil para o porta-canetas e depreciar. Um porta-canetas, que é algo tão baratinho, tão insignificante, considerando o valor de um computador e de uma mesa. Então, se a gente olha o conceito de OPEX, o que OPEX fala? Que são gastos que só beneficiam um período, o que não é o caso do porta-canetas. Ele vai durar por muito mais tempo. Mas o valor do porta-canetas, ele não é considerado material. Então, quando essas peças de reposição, essas peças menores, elas não têm um valor que é considerado material dentro de um contexto do imobilizado, não vale a pena a gente reconhecer como ativo, porque se a gente reconhecer como ativo, a gente vai ter que depreciar, a gente vai ter que estimar a vida útil, a gente vai ter que dar baixa no futuro. E para um porta-canetas, que é algo que custa R$10, não vale a pena, não é material fazer isso. Então, tanto o porta-canetas quanto o porta-livros, a gente reconhece quando a empresa adquire, ao invés de ela reconhecer como imobilizado, ela vai reconhecer diretamente como despesa do exercício. Não vale a pena reconhecer como imobilizado, não é material. O valor dele não é significativo o suficiente para ter que depreciar, muito diferentemente do contexto de uma mesa, de uma cadeira. Então, se você trabalha no escritório, você possivelmente vai identificar plaquinha de patrimônio na mesa, na cadeira, mas não vai encontrar no porta-caneta nem no porta-livro, não vai ter plaquetinha, porque eles não vão estar reconhecidos no patrimônio, não vão estar depreciando, porque o valor deles não é material, não é significante. Então, quando eles foram comprados, eles já foram reconhecidos diretamente como despesa. Isso é muito comum, tem muitos materiais que entram nesse contexto pelo seu valor. Então, se a gente for pensar papel, uma entidade ela pode comprar um volume muito grande de papel. Papel a gente reconhece também como o estoque de material de consumo, né, se for necessário. Mas, se a gente for pensar, por exemplo, eu sou professora e eu tenho uma caixinha que guarda giz, porque a minha instituição ainda tem quadro de giz. E essa caixinha eu tenho há muito tempo, eu tenho desde que eu entrei na universidade. Como eu disse, eu sou cuidadosa com as minhas coisas. Mas quando a universidade adquiriu esse porta-giz, ele já reconheceu diretamente como despesa do período. Muito embora eu ainda tenha esse porta-giz há muitos anos, ele ainda exista para mim, mas para a entidade ele foi reconhecido diretamente como despesa, porque o valor dele é insignificante. Então, fazer o controle da vida útil e reconhecer a depreciação de um porta-giz não é algo material, não é algo palpável. Muito diferentemente de fazer o controle do próprio quadro negro e das próprias cadeiras e mesas que a universidade possui. Então, esses são os conceitos de gastos de capital e gastos do período. Eles são bastante importantes porque gastos de capital, eles são capitalizados, eles são reconhecidos como imobilizado e, consequentemente, depreciam. E gastos do período não, eles são reconhecidos diretamente na DRE como despesas, ou porque eles não trazem benefícios econômicos por mais de um período, a troca dele ela é muito recorrente, ou porque o valor dele não é significante o suficiente para ter que ser ativado como imobilizado e ter que depreciar. Nos próximos vídeos a gente vai fazer alguns exemplos disso, tá bom? Muito obrigada e até mais!